Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos, tudo bem? Aqui quem fala é Gledson. Bem-vindo de novo ao canal Medicina do Estudante, um canal feito de estudantes para estudantes. Pessoal, no tema de hoje eu vou trabalhar tuberculose com vocês. Vou ser um pouco mais rápido falando, então não precisa nem adiantar esse vídeo, certo? Eu dividi aqui a aula em duas porções. A primeira porção eu vou trabalhar a definição. Dentro da definição mesmo, vou dar a característica do agente etiológico, vamos falar de epidemiologia, Brasil e mundo. Vamos falar da transmissão e fisiopatologia. No segundo momento, vamos falar o tipo de lesão, quadro clínico, diagnóstico e seu tratamento. Beleza? Vamos que vamos. Definição, chegou aqui o doutorzinho para falar que tem coisa importante para a gente. Tá bom? Então, o que é a tuberculose? O doutor está respondendo aqui. É uma doença infecciosa grave, com amplo respaldo no mundo inteiro. Ela é causada pelo Mycobacterium tuberculose. Gledson, já saquei aqui, ó, Mycobacterium, então ele quer dizer que ele é primo da hanseníase. Muito bem, isso aí, vai se ligando. É uma doença típica de países em desenvolvimento. Aqui no Brasil, ela é uma doença de notificação compulsória. Vamos fazer agora um paralelo e falar um pouco desse agente etiológico, o Mycobacterium tuberculosis. Então, o que é que eu posso dizer dele? O que eu tenho a entender dele, na verdade, é que ele é um bacilo imóvel, ele é não esporulado, ele é aeróbio, ou seja, ele adora regiões do meu corpo que seja rica de oxigênio, já se liga onde é que ele vai se alojar. Além disso, tem um crescimento lento, que pode promover até uma latência, assim como a hanseníase, eles dois vão ter um crescimento muito lento, certo? A hanseníase consegue vencer ele até nisso. A hanseníase é muito mais lenta que ele para manifestar os sintomas. Mas a tuberculose aqui não vai manifestar do dia para a noite. Vocês vão ver que vai ser a partir de um mês que ele vai começar aí a estar manifestando os sintomas. Além disso, ele é neutro à coloração de Gram, mas vai corar a coloração de Bar. Gledson está adiantando o quê? Está adiantando diagnóstico, meu velho. Baciloscopia, a gente vai precisar disso aí mesmo. E uma última característica que eu quero que vocês lembrem é que ele vai ser um agente etiológico do tipo que não libera toxinas no meio. E aí, Gledson, como é que ele vai causar alguma agressão no meu corpo? Vocês vão ver isso já já, vamos entender junto. Agora, epidemiologia. No mundo, como eu disse, acomete um terço da população mundial. Tá bom? Além disso, típico de países subdesenvolvidos, é a quarta causa de morte por doença infecciosa. No mundo inteiro, anualmente tem quase 9 milhões de casos surgindo ainda, sendo que destes 1 milhão vem a óbito. Além disso, dois continentes aqui vai ter uma prevalência muito forte. A gente tem a Ásia com 55%, a África com 33%, só que na África a porção que vai ser mais prevalente é a subsaariana. Beleza? E aí a OMS ela trouxe um postulado pós 2015, né, como vencer essa tuberculose e erradicá-la no mundo. Então ela soltou umas taxas que os países têm que adotar, aqueles 30 principais países têm que adotar, que é 85% de cura da tuberculose e que menos que 5% tenham o abandono do tratamento. Tá bom? A gente vai ver agora como é que o Brasil está se comportando frente ao mundo. Vamos lá. O Brasil hoje, atualização de 2019, ele ocupa a 19ª posição no ranking mundial. Olha só, a gente tem um longo caminho aí para percorrer para a gente sanar essa doença na nossa sociedade. Além disso, tem uma distribuição heterogênea no país. Observa aqui a foto aqui do lado, ó. Eu botei cores diferentes aí justamente para vocês verem, por exemplo, a região norte. Estou destacando a região norte aí. Tem casos que são desproporcionais ao restante do país, tá bom? Lembra disso. Principal causa de morte em pacientes com HIV, tá bom? E aqui a taxa de cura e abandono dentro do nosso país, ó. Cura 75% e abandono, ó, mais do que 11%, 12%, tá vendo? Então a gente tem um longo caminho para percorrer. Vamos falar aqui agora um pouco de transmissão. Chegou o doutorzinho para lembrar a gente que vem coisa importante também. Então vamos lá. Como é que vai rolar essa transmissão? Vou tentar simplificar de um jeito massa para todo mundo aqui. Eu vou ter um doente bacilífero, certo? Um doente com tuberculose pulmonar. Esse doente vai começar a tossir, tosses vigorosas, né? Principalmente a tosse vigorosa, ou por meio da fala, né? As gotículas, ou por espirro. Mas o principal aqui, que eu quero que vocês atentem, é a tosse, né? Tosse vigorosa, tá bom? E aí ele vai soltar o quê? No ambiente? Aerossóis. Esses aerossóis vai ter partículas de tamanhos variados. A essas partículas com tamanhos variados, grandes, médias e pequenas, a gente vai chamar de gotículas de Flood, tá bom?
Geralmente as gotículas de Flood, elas não são o que vai causar a colonização no nosso corpo, tá bom? Vai ser uma outra estrutura, que são os núcleos de Wells, que vão ser essas gotículas desidratadas, que vão ser médias e pequenas. As médias vão ficar retidas pelo nosso sistema mucociliar, enquanto que a pequena ela vai conseguir descer na nossa árvore brônquica, tá bom? Aí eles vão atingir brônquios, alvéolos, como eu falei, e lá vão causar a infecção. Mas tem algumas situações que vocês têm que lembrar. Quando é que ele vai causar a infecção? São 4 que eu pontuei para vocês. O que depende da causa da infecção? Depende que deve ter uma concentração de bacilos expelidos, em torno de 20 a 200 bacilos. Além disso, varia de virulência a cada cepa. Outro motivo, a intensidade e a frequência do contato tem que ser diário. E olha só, mesmo sendo diário, somente 30 a 50% consegue transmitir. Olha isso. Além disso, condições ambientais são importantes. Ou seja, pensa aí um ambiente carcerário, por exemplo. O pessoal lá fica muito privado de luz, todo mundo junto numa cela só, ali não é muito mais fácil? É muito mais fácil de transmitir. Agora sim, num ambiente em que é arejado, tem ultravioleta entrando, porque ultravioleta consegue matar esses bacilos. Já é mais difícil. Vamos, quarto motivo agora, resistência natural do indivíduo exposto. Ou seja, vai depender o quê? Se esse indivíduo tem comorbidades, tem predisposição genética para isso, beleza? Vamos nessa. E aí agora vamos falar de fisiopatologia. Olha, vem coisa importante, vamos desmistificar... Eita, que eu me atrapalhei. Vamos desmistificar algumas informações aqui. Por exemplo, infecção e doença. São diferentes. Não é todo indivíduo que vai ser infectado, que vai ficar doente, não. Olha o que eu botei do lado. Somente 5 a 10% dos indivíduos que foram infectados vão desenvolver a tuberculose. Então, vai ter uma coisa que a gente vai chamar de prima infecção, que vai ser o primeiro contato, certo? Da gente com esse agente etiológico. Como é que vai se decorrer isso de modo mais frequente? Na infância, geralmente, a primeira infecção. E aí eu vou descrever como é que ele vai chegar ao alvéolo. A gente falou lá atrás na transmissão e paramos no alvéolo, não foi? Então vamos voltar aqui do alvéolo. Quando chega no alvéolo, vai haver a ação de macrófagos em cima desse agente etiológico. Só que aí o macrófago não vai ser eficiente combatendo o Mycobacterium tuberculosis. Por quê? Por causa dessa enzima aqui que contém no Mycobacterium tuberculosis, que é o lipoarabinomanoma. Olha que eu consegui falar. Justamente por isso ele não vai ser eficaz no combate, e aí vai fazer com que o bacilo mesmo consiga se proliferar dentro do macrófago. Então eles vão começar a se proliferar, vai multiplicar o bacilo, enquanto que essa fase aqui, a primeira infecção, não tem imunidade específica. Aí o que acontece? Vai haver o rompimento, né, desse macrófago, vai lançar novos macrófagos para o meio. E aí isso a gente vai chamar de disseminação linfohematogênica. E aí, uma coisa que eu quero que vocês se atentem é que por meio dessa disseminação linfohematogênica, os bacilos eles podem atingir quem? Linfonodos hilares, mediastinais, podem ir para órgãos, tá bom? Mas Gledson, quando é que forma a imunidade específica do paciente? O Will aqui já está perguntando. Eu vou dizer para vocês, pessoal, a imunidade específica vai ser formada de 2 a 10 semanas, tá bom? Que vai ser o segmento aqui dessa fisiopatologia. Por quê? Os linfócitos aí, nessas 2 a 10 semanas, vão começar a entrar em ação e vão começar a ativar os macrófagos por interleucina 2, por exemplo. E aí esses macrófagos eles vão ter um maior poder bactericida. Eles vão ser mais eficientes no seu combate. E aí eles vão se acumular onde? Naquele foco lá primário. No foco lá onde causei lá a primeira infecção. E aí eles vão se acumular lá. Começa a se acumular e vai tender o quê? Que justamente com esse acúmulo de macrófagos circundados por linfócitos, olha o que eu estou dizendo, falando de granuloma, tá? Em que vai coincidir, né? Vai na verdade convergir para que haja resolução de mais de 90% dos casos. Certo? Eu botei aqui 95%, mas pode ser a partir de 90% dos casos tende a ter resolução. E aí, esses macrófagos que vão ser circundados por linfócitos, a gente vai chamar de reação granulomatosa, tá bom? Na reação granulomatosa, como eu disse, 90% resolve, pode formar cicatrização, calcificação, ou deixar que esse Mycobacterium fique latente dentro lá do granuloma.
E aí, dentro dessa calcificação, eu quero chamar uma atenção para vocês para o nódulo de Ghon e o complexo de Rank. O que é esse nódulo de Ghon? Vai ser aquela calcificação que teve ali na reação granulomatosa que a gente vai conseguir ver um achado da radiografia. O complexo de Rank é o nódulo de Ghon mais uma adenopatia hilar ou mediastinal, tá bom? Além disso, como é que esse macrófago vai conseguir controlar por meio dessa reação granulomatosa esse micobactério? Ele vai fazer uma necrose caseosa, tá bom? Caseo, leite, lembra disso. E aí dentro desse granuloma vai ficar difícil para o micobactério sobreviver. Por quê? Porque ele não vai estar recebendo nutrientes, ele não vai estar recebendo oxigênio, que é o que ele mais gosta, tá bom? E aí, atenção para tuberculose pós-primária. Por quê? Porque às vezes o nosso corpo, percebam que a patologia aqui ela vai se desenvolver do nosso corpo para a ação para se livrar da tuberculose, certo? O agente, como eu disse lá atrás, ele não vai liberar nenhuma toxina. Então, como é que vai se comportar isso? Vai ser o próprio corpo agredindo o próprio corpo para tentar se livrar desse agente etiológico. E aí a gente tem lá o granuloma. Aí o macrófago começa a chegar, começa a liberar muitas enzimas, e se começar a romper esse granuloma, a gente vai dizer que fez uma liquefação desse granuloma. Quando se liquefaz, tem a formação, na verdade, de cavernas. Por quê? Porque quando liquefaz, eu começo e eu jogo aquela área ali dentro do granuloma, é super concentrada, eu começo a atrair água para lá para dentro, começo a atrair oxigênio lá para dentro. E aí fica um ambiente super propício. Os bacilos se multiplicam cada vez mais, aí rompe esse granuloma e pode cair justamente até na árvore brônquica de novo, e aí o paciente começar a ficar esse paciente extremamente sintomático, tossindo muito, expelindo uma ruma de bacilos a cada tosse, certo? E aí isso a gente vai chamar de tuberculose pós-primária, que a gente vai ver que pode ser de duas formas de tuberculose pós-primária, ou por reativação, ou por uma reinfecção. A reativação eles vão ser basicamente por meio daquele micobactério que estava latente e agora acordou, tá? Tá querendo causar tudo ali. E pode ser a reinfecção, que é, na verdade, a inalação de novos bacilos. Vamos passar. Quero que vocês se atentem para a tuberculose miliar. Por quê? O que é, na verdade? Vamos começar falando do que é essa tuberculose miliar. Vai estar se referindo a opacidades reticulomicrogranulares difusas decorrentes de uma disseminação hematogênica. Lembra lá? Rompeu o cásio, ou rompeu o granuloma, puf. E aí ele vai pegar a disseminação, vai pegar a carona em uma ruma de lugar, e a gente não sabe mais para onde é que esse agente etiológico pode parar. E aí, eu quero que vocês lembrem que os imunodeprimidos aqui, eles vão ser um fator de risco bastante importante, principalmente para aqueles que têm uma contagem de CD4 no HIV, por exemplo, menor que 200, certo? Além disso, lembrar que a tuberculose miliar é uma forma grave, com baixa positividade nos exames de escarro, e que nesses casos aqui a gente tem que se atentar. Por quê? Porque pode haver o envolvimento do sistema nervoso central e haver uma necessidade de internar esse paciente. Então se liga na tuberculose miliar. Por que se chama miliar? Porque no achado radiológico, a gente vai ver como se tivesse vários milhos assim, sabe? No pulmão do paciente. Beleza? Seguindo, tomem nota disso aqui. Primeiro, vamos falar um pouco sobre tuberculose secundária, que eu na verdade já citei para vocês, a tuberculose secundária, que pode se dar por reinfecção, reativação, eu já expliquei isso, mas o foco aqui é na tuberculose extrapulmonar. Tuberculose, gente, já foi encontrado em tudo, exceto em fâneron. Olha que legal. Exceto no cabelo, exceto em unha, mas o resto tudo já foi encontrado. Então, pulmão, intestino, genitália, já foi encontrado, galera. Beleza? Então veja a gravidade. A gente tem que notificar, a gente tem que, na verdade, fazer uma busca ativa desses pacientes e tratar para erradicar essa doença. Beleza? Vamos lá, adiante com o quadro clínico. Olha só. A tuberculose, ela vai causar basicamente aquele paciente que vai ser sintomático respiratório. Já eu vou explicar o que é um paciente sintomático respiratório. Vai ser aquela tosse com secreção. E é uma tosse arrastada, rapaz. Ele demora 2, 3 semanas ali tossindo. É um paciente que vai começar a fazer sintomas constitucionais. Então vai apresentar febre, sudorese noturna, não vai ter fome, vai começar a ter um emagrecimento. Lembra que aqui entra no módulo das síndromes consumptivas.
vai ficar extremamente cansado, com mialgia, dificuldade em respiração e vai ficar muito com hemoptise, né? Que é aquela tosse e às vezes vindo com sangue, né? Vamos lá. Além disso, eu quero que vocês gravem isso aqui. Formas clínicas, elas podem ser de 3 tipos, eu já falei para vocês, mas só para fixar: a tuberculose primária, a pós-primária, a miliar. Quando é que eu vou pensar em primária? Geralmente criança, quando eu falei com vocês, vai ficar uma criança que vai ficar irritada, febre baixa, dores noturnas, aquele mesmo quadro clínico que a gente citou agora, acabou de citar no passado. E quando é que eu vou pensar na pós-primária? Geralmente adolescentes acima de 15 anos, certo? E jovens adultos. Mas não se enganem, né? Porque apareceu no adolescente, no adulto, que a gente vai pensar: nossa, vai ser uma tuberculose pós-primária. Galera, vocês vão ver. Até na radiografia é difícil da gente situar se ela é primária ou se ela é pós-primária. Tá bom? Porque pode haver um adolescente, pode haver um adulto fazendo uma tuberculose primária. A gente viu imunodeprimidos, por exemplo, doenças de comorbidades, auxiliam tudo isso. E aqui a tuberculose miliar, que ela vai ser vinculada àquele aspecto radiológico, né, dos mídios que eu falei, que vai ser uma forma grave da doença. Lembrem disso. Passando outra forma clínica na tuberculose extrapulmonar. Olha o que eu falei. Vai depender do órgão em que ele se instalar. A sua ocorrência vai ser maior em pacientes com AIDS, especialmente aqueles que têm aquele imunocomprometimento do tipo grave. E aí ela pode se instalar onde? Em pleura, fazer epiema tuberculoso, ganglionar periférica, meningoencefalite tuberculosa, que é uma forma grave. No tratamento a gente vai se diferir nela. Vai fazer uma tuberculose pericárdica, óssea, ou seja, onde tiver oxigênio, ele está lá. Beleza? E ainda tem outras formas raras, né? E aí vamos falar um pouco de diagnóstico. Para o diagnosticar, eu tenho que fazer uma busca ativa de indivíduos que são sintomáticos respiratórios. Eu falei isso para você. Quem são esses indivíduos que são sintomáticos respiratórios? Vão ser, pessoal, aqueles que vão apresentar tosses por mais de 3 semanas. Eita, Gledson, caramba, eu tenho uma dúvida aqui. E você não fala, e assim, eu sou profissional de saúde, eu sou enfermeiro, sou médico, estou atendendo lá o pessoal todo dia no meu consultório. O consultório é fechado. Então, comigo também vai ser só por 3 semanas. E lá, a população carcerária que você citou, vai também ser 3 semanas? Não, pessoal. Tem uns adendos aqui. Obrigado por terem chamado a atenção por isso. Captei daqui, vocês, beleza? Então, atenção a esses grupos de risco aqui, ó. Profissionais da saúde, pessoas com HIV, indígenas. Eles vão ser uma análise, moradores de rua também, tá? Eles vão ter uma análise, na verdade, de sua tosse diferente, porque não vai depender do tempo, tá bom? Não vai precisar que ela seja uma tosse por mais de 3 semanas. Não, sendo uma tosse persistente, a gente já vai começar a suspeitar e a gente vai ter que fazer os exames para diagnosticar essa doença. E aí, a população carcerária vai se distinguir, porque uma tosse na população carcerária a gente vai avaliar se está presente em mais do que 2 semanas, certo? Para ser submetido esse indivíduo aos testes diagnósticos. E aí? E radiografia de tórax que eu falei aqui para vocês? A gente vai fazer para todo mundo? Sim, vai fazer para todo mundo sim. Teve suspeita de paciente com tuberculose? Faz radiografia de tórax. Mesmo que naqueles pacientes que adquiram forma pulmonar, tem 15% ali que não vai ter nada. Mas a gente tem que fazer, tá bom? E aí as principais alterações localizadas no pulmão vão ser em lóbulos superiores e inferiores. No superior a gente vai ter o segmento ápico-basal e no inferior o segmento superior, tá bom? Seguindo, vamos nessa. O diagnóstico. O diagnóstico eu vou fazer por 2 exames aqui. Citei o BAR, citei o teste rápido molecular para tuberculose. Vamos falar um pouco do BAR. Ele foi o primeiro, né? Ele foi aquele que é o mais simples, é o mais antigo, é o mais barato. Eu uso ele, além de diagnóstico, eu vou utilizar ele para controle do tratamento da tuberculose. Vai reconhecer a maioria no nosso país dos casos que são bacilíferos. Além disso, eu vou avaliar a terapêutica, se houve falha terapêutica, se está tendo sucesso na terapêutica desse paciente. Eu posso obter ele a partir do escarro, lavado da árvore brônquica. Agora o teste rápido molecular para tuberculose vai ser para diagnosticar novos casos. Esse aqui é o mais rápido, embora seja o mais caro também em relação ao BAR, por exemplo. Ele vai ser muito feliz, por quê? Porque eu vou detectar DNA, tá bom? E aí, além disso, eu vou avaliar se tem uma resistência à rifampicina, que é uma coisa que o BAR não fazia. Isso já vai me ajudar muito no tratamento. E aí, Gledson, e o PPD? E o PPD, que é a prova tuberculínica, serve ou não serve para diagnóstico? Não serve, pessoal. Ele é só apenas um indicativo de contato. Além disso, trouxe aqui uma atualização para vocês, uma referência de 2019 do Ministério da Saúde,
que entrou o teste de cultura, certo? Junto com o teste de sensibilidade para o diagnóstico também. Aí aqui vai ser um sistema de classificação, vejam aí, classe de 0 a classe 5, né? Se quiser, pausa aqui esse slide, dá uma lida aí rapidinho, tá bom? E aí vamos falar um pouco de tratamento. Chegou o doutorzinho para falar de tratamento. Doutor, tuberculose é tratável ou não tratável? Sim, é curável em praticamente 100% dos casos novos hoje em dia. Sensíveis aos medicamentos. O esquema básico que a gente vai fazer vai ser dividir a fase intensiva com a fase de manutenção. Na fase intensiva, e se você juntar aí o 2 e 4, são relativos ao número de meses, tá bom? Então 2 mais 4, 6. Então o tratamento aqui vai tender a 6 meses, certo? Então na fase intensiva, a gente vai chegar com tudo. Com tudo. Vamos pegar o acervo todo, é isso aí. Vamos fazer uma guerra com o Mycobacterium tuberculosis. Então eu vou pegar a rifampicina, isoniazida, a pirazinamida e o etambutol, que entrou agora, foi o último a entrar dessa escala toda terapêutica. Faço 2 meses disso. Nos últimos 4 meses, só vou ficar com isoniazida e rifampicina, tá bom? E aí, se for meningoencefalite e tuberculose, vou fazer o quê? Mesma coisa, certo? Mesmos medicamentos. A diferença aqui vai ser na fase de manutenção, que vai durar 7 meses. Então vai durar um tratamento de 9 meses no final. Beleza? E aí, sempre ficar fazendo o bar, né? Ou mensal ou bimensal para avaliar essa terapêutica do indivíduo. Se está indo certo, se está precisando mudar, enfim. E aí, doutor, volta aqui de novo e vem falar. E aí, Gladys, como é que eu vou fazer o tratamento das infecções latentes? Primeiro, para ser latente, eu tenho que descartar a tuberculose ativa. Certo? Eu não posso simplesmente porque assim, o tratamento é só com um medicamento para latente. Então eu não posso arriscar aqui o paciente, né? O tratamento do paciente, a eficácia dele ficar bem. Então vamos descartar a ativa. Então fazer exame bacteriológico, raio-x de tórax para a gente descartar tudo isso. E aí qual é a minha conduta? Eu vou fazer isoniazida por 9 meses ou eu vou fazer rifampicina por 4 meses. Quando é que eu vou fazer rifampicina por 4 meses, pessoal? Em indivíduos que são hepatopatas ou acima de 50 anos, tá bom? Se não, isoniazida por 9 meses, beleza? Pronto. Quero que vocês tomem nota disso, que a transmissibilidade no tratamento é porque assim, após 15 dias de tratamento, havendo melhora clínica, o paciente praticamente ele não é mais infectante, certo? Mas a gente recomenda que a gente só considere isso quando tiver uma negativação da baciloscopia, beleza? Pronto. Aí aqui, pessoal, vocês podem pausar o vídeo, ler certinho aqui, que foi a fase intensiva, a fase de manutenção, que eu já expliquei para vocês, que é o regime básico do tratamento, tá bom? Aqui eu botei os efeitos menores do tratamento, então pode dar artralgia, pode dar prurido, pode dar febre, e aí botando aqui qual a droga e qual a conduta que acompanha esse indivíduo. Aí aqui os efeitos maiores, que é hipoacusia, vertigem, da mesma forma, com drogas e condutas, podem pausar e ler à vontade. Hepatotoxicidade, da mesma forma. E é isso, pessoal. Minhas referências foram Tratado de Pneumologia e Ministério da Saúde 2019. Espero que eu tenha ajudado. Se inscreve aqui no canal, dá o like, bota nos comentários o que você acha que a gente precisa melhorar. E é isso. Eu te vejo na próxima, pessoal. Até mais. Valeu!